Bitcoin, 63 mil dólares nessa sexta-feira, e hoje aproveitaremos para falar nesse vídeo sobre um indicador bem conhecido que sempre que marca o que está acontecendo agora, registrou fundos no Bitcoin, como foi em outros ciclos. Nesse vídeo também aproveitaremos para comentar sobre as atualizações macroeconômicas, dados econômicos sobre a inflação norte-americana reportados nessa semana que mudam para a gente as probabilidades de corte de juros, aumento de juros e, quem sabe, até mesmo a probabilidade de manutenção das taxas. Eu vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Como de costume, sempre no início do vídeo, eu lembro você de deixar as suas contribuições, o seu like, a sua inscrição e, claro, um comentário ao final, caso curta o material trazido aqui nesse curto vídeo de hoje. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, eu inicio pelo macro. A gente vai falar rapidamente sobre os dados econômicos reportados na quarta e quinta-feira, as últimas 48 horas. Quarta-feira, vimos o CPI, a famosa inflação ao consumidor, vindo em linha com as expectativas. Projeção era de 3,4 no anual, veio em 3,4 e 0,1 no mensal, atingindo aí o projetado. Na quinta-feira, tínhamos uma projeção para o PPI, a inflação ao produtor, e ela veio abaixo do indicado, indicando uma desaceleração dessa inflação, ou seja, um certo arrefecimento. Lembrando que inflação controlada diminui as probabilidades de aumento nas taxas de juros, o que, claro, para os mercados soa positivamente. Agora, trazendo com vocês rapidamente uma mudança no panorama dentro do CME, o monitor que a gente tanto acompanha, no meu vídeo mais recente aqui no canal, antes desse report de inflação na quarta e na quinta-feira, as probabilidades de aumento das taxas e de manutenção das taxas eram muito parelhas. Após a inflação se mostrar controlada e até mesmo o PPI abaixo das projeções, a gente vê agora o monitor indicando para a gente mais probabilidade de que manutenção das taxas seja o cenário mais provável aí para a próxima declaração do FOMC, daqui a aproximadamente um mês, no dia 16 de setembro. Então, economicamente falando, isso é interessante porque a gente tem uma economia arrefecendo, positivo, pelo menos de curtíssimo prazo, para o mercado de renda variável. Dando continuidade com vocês, embora a inflação tenha se mantido controlada e baixando as probabilidades de aumento das taxas, o oficial do Fed, Hammack, trouxe aqui uma necessidade imediata de aumentar as taxas de juros, o que nesse momento diverge um pouquinho das probabilidades traçadas pelo monitor. Se a inflação voltar a subir e o mercado de trabalho voltar a se manter aquecido, é possível que sim, a gente veja aumento das taxas de juros nos Estados Unidos até o final do ano. E dando continuidade com vocês ao próximo tema, ainda falando sobre macro, só que dessa vez sobre o mercado de trabalho, na primeira semana do mês de agosto vimos o payroll, assim como é de costume na primeira sexta-feira de todos os meses. Também vimos a taxa de desemprego ficando abaixo das projeções, chegando a 4,1. Bem divergente ali do payroll, que gerou poucas vagas de emprego. Um outro dado que também está chamando bastante atenção, trazendo para a gente uma fraqueza do mercado de trabalho, que nós temos duas óticas de olhar isso. Fraqueza do mercado de trabalho significa para a gente uma economia desacelerada, uma economia precisando de estímulos, um mercado de trabalho não tão robusto. Por um outro lado, a gente vê uma economia desacelerada, ela tende a gerar menos inflação. Um mercado de trabalho menos robusto é positivo para as probabilidades de juros aqui pelo monitor. Então, se o mercado de trabalho está arrefecido, ele gera menos inflação. Se ele gera menos inflação, aumentam as probabilidades de manutenção das taxas e, consequentemente, quem sabe, num futuro, no médio prazo, aumentam-se as probabilidades de corte de juros. Mas voltando aqui, o emprego em tempo integral nos Estados Unidos caiu em julho para o menor nível desde dezembro de 2024. Esse é o quarto declínio consecutivo mensal. Desde janeiro de 2025, o emprego integral caiu bastante, como a gente pode ver nos números. E como resultado, o número de trabalhadores em tempo integral nos Estados Unidos está apenas 1,4% acima dos níveis anteriores à pandemia, um momento aí caótico que nós vivemos
no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Portanto, o mercado de trabalho nesse momento nos Estados Unidos se mostra fraco, abaixo da superfície. E um mercado de trabalho fraco obriga o Fed a trazer cortes de juros ou a implementar políticas monetárias mais tranquilas, mais relaxadas, para que ele não aperte demais a economia, que já mostra certas fragilidades, como por exemplo esse dado mostra para gente. Dando continuidade com vocês, falando agora a respeito do mercado cripto, Bitcoin 63 mil dólares, caiu um pouquinho ali dos 64, embora as probabilidades de taxa de juros tenham aumentado para que a gente possa ver uma manutenção e não um aumento das taxas, mas o que me chama a atenção é isso aqui, ó, que é o grande chamariz para o nosso vídeo de hoje. Detentores de longo prazo do Bitcoin estão capitulando novamente e todas as vezes isso marcou um fundo. Este indicador rastreia a porcentagem de detentores de longo prazo com lucro. Abaixo de 65% começam a formar fundos de mercado em baixa. Cada vez que esse indicador atingiu esse nível, esse fundo de capitalização ocorreu. Ocorreu em 2015, em 2019, em 2020 e em 2023. Será que estamos voltando para a mesma zona? Quando os obstinados desistem, a venda acaba. Então estamos falando aqui sobre long-term holders, ou seja, os holders de longo prazo. Quando os caras de longo prazo ficam com mais de 65% dos detentores no prejuízo, isso significa que a fase de capitulação, a fase de venda está chegando ao seu fim, está chegando à sua exaustão. Então, se a gente está aí falando de um mesmo momento que vivemos em outros períodos do mercado que marcou o fundo, esse indicador pode mais uma vez indicar para a gente que o nível de exaustão está chegando ao extremo e que eventualmente esse fundo será formado, trazendo de volta novamente um novo ciclo de alta. Então é um indicador que chama bastante atenção, que quando marcou em outros momentos, marcou para a gente o fundo em outros ciclos de mercado. E finalizando o nosso vídeo de hoje com vocês, o Bitcoin Vale da Morte, né? Basicamente, enquanto a gente tem aqui o momento do mercado mais chato, mais parado do ciclo, geralmente é quando logo depois a pernada mais violenta ocorre. Então a gente pode ver que aconteceu em 2015, durante um momento aqui 287 dias monótonos de queda, de acumulação e depois grandes pernadas. 2022 da mesma forma e grandes pernadas. E agora 2026 a gente começa nesse mercado monótono, sem grandes movimentações, períodos de acumulação, né? O vale da morte do Bitcoin, onde muitos falam que o Bitcoin morreu, que o Bitcoin não tem mais valor, que o Bitcoin começa a ser duvidado por muitos, inclusive vendidos aí pelos long-term holders, e então quando isso acaba, o Bitcoin começa a receber força, forma o seu fundo e atinge novas altas. Então a gente já viveu isso outras vezes e podemos estar começando a viver novamente. Dito isso, família, eu vou chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, agradecendo a você que ficou comigo até o fim desse vídeo e deixando o nosso próximo encontro marcado para esse domingão. Até lá!